Bom, então bom dia, gente. A gente estava conversando há pouquinho, né? Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar esses que sempre estão nas minhas aulas. Vocês são ótimos, são maravilhosos, tá? Eu gostaria que todos viessem às minhas aulas, né? Por isso eu sempre pergunto se tem algo que eu possa fazer a mais, se tem algo que eu esteja fazendo errado. Estejam sempre à vontade para falar. Tenham uma certeza, que o professor Klaus e todos os outros professores estão muito preocupados com vocês e querem o sucesso de vocês, tá? A gente não quer tirar a pele de ninguém, tirar a alma de ninguém, né? Eu me lembro quando eu orientei já muitos alunos de mestrado, eu dizia para os alunos assim, quando eles entravam no mestrado, agora a tua alma me pertence, eu só vou devolver quando você terminar o mestrado. Falava aquilo para brincar, né, para descontrair um pouquinho. Não, a alma de vocês não me pertence, tá, gente? Deixando bem claro, mas a gente quer o sucesso de vocês, tá? Então estejam à vontade sempre para tirar dúvidas, fazer observações e, inclusive, falar para o professor. Professor, você está fazendo de forma errada. Será que não dá para fazer assim, assim, assado, etc. Quem sabe, Jéssica, você e todos aqui têm totais condições de fazer um mestrado e um bom mestrado. Gente, eu sempre falo, eu só tenho um preconceito na minha vida. Eu tenho um preconceito, sim. Falo e está gravando aqui ainda, está gravando. Eu não sou preconceituoso quanto a raça, cor, sexo, religião, nada disso. A vida a cada um pertence e eu acho que todos têm direito de fazer aquilo que querem fazer, claro, desde que não tornem a vida dos outros um inferno, né? Mas você pode escolher o que você quiser, absolutamente, como eu quero que respeitem as minhas decisões, as minhas escolhas, né? Mas eu tenho um preconceito. Uma vez eu tinha uma diarista, era uma pessoa muito, muito, muito simples, ótima, trabalhadora, mas ela dizia assim, ela sabia que eu era professor, né? Ela dizia assim, seu Klaus, eu sou burra e vou continuar burra o resto da vida. Nossa, mas eu fiquei tão brabo com ela, eu tive vontade de jogar ela pela janela. Daí eu olhei com uma cara de brabo para ela assim, não existe gente burra. O que há, gente, é que algumas pessoas não tiveram a oportunidade de desenvolver a sua capacidade intelectual. Mas o meu avô materno, por exemplo, ele praticamente não fez escola. E era uma das pessoas mais inteligentes, mais cultas que eu já conheci. Sério mesmo, de verdade. O que ele lia, o que ele falava, o que ele ouvia, nossa, era fantástico. E eu me espelhei muito no meu avô, muito em aprender mais, aprender diferentes coisas, crescer naquilo que faz. Ele não foi uma pessoa rica, não foi pobre, tá? Mas não foi rica, de longe não foi rica, mas foi uma pessoa que construiu um legado, ensinou muita coisa a muita gente, né? Exatamente, perdem oportunidade, se prendem a desculpas. Foi ano passado, uma aluna da farmácia falou assim para mim, em plena sala, eu sou burra, professor, por isso a minha nota baixa. Nossa, eu olhei com uma cara de brabo para ela na frente de todo mundo, eu tinha 60 alunos. Ela olhou para mim: não, não, professor, eu não sou burra, eu não sou burra. E ela sabia que eu não suporto que uma pessoa diga isso. O que pode diferenciar é que uma teve acesso a, a desenvolver o seu intelecto. Meu avô não foi para a escola, mas ele teve a oportunidade de desenvolver o seu intelecto. E outra simplesmente não tem, por uma série grande de motivos. Mas todos vocês são muito inteligentes, tá? Jéssica, continue cultivando esse teu sonho. Tenha certeza que você tem em mim, você e todos os outros, um grande aliado para desenvolver os sonhos, tá? Por isso que eu quero que nesse segundo bimestre vocês tirem uma nota maravilhosa. Dá para quase todo mundo passar direto ainda, gente. E nossa, eu vou vibrar aqui na sala com vocês, na sala virtual aqui. Eu vou vibrar, eu vou pular, eu vou gritar de alegria aqui com vocês. Tá bom, gente?
nós precisamos de ótimos administradores. Jéssica, eu sei, não tem problema. Eu sei que vocês estão fazendo o máximo, mas vocês podem ser melhores ainda. Eu tenho certeza disso. Absolutíssima. Absolutíssima. E contem comigo como um aliado. Mas claro que eu vou cobrar de vocês. Não é porque eu quero que vocês tirem notas mais altas que eu vou fazer uma prova de qualquer jeito, e etc. Não, 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 não. Vocês são bons e vão provar que vocês são bons. Eu tenho certeza disso. Bom, gente, então vamos começar a nossa aula de hoje. O nosso assunto, ele não é tão longo hoje, mas eu queria que vocês prestassem muita, muita atenção. Não é tão complicado também, mas é um assunto importante, é um assunto básico, é um assunto que a gente já tem que pensar, inclusive antes de a gente começar a construir a nossa empresa, lá na parte de planejamento anterior à nossa empresa. Me desculpem, de vez em quando eu vou tomar água, gente, porque senão minha garganta vai para o espaço, né? E eu tenho que dar aula até ainda final de novembro, né? Então a gente tem que pensar nisso, tem algumas semanas. Falando nisso, pessoal, nós estamos na 12ª semana e pelas minhas contas, no total, contando a avaliação global 2 e exame final, a gente tem 19 semanas. Então vejam só, não falta mais muito, tá? Vamos perseverar. Fale, Jéssica. Que foi? Como vão funcionar as notas do segundo bimestre? Não, não foi passado nada para mim, Jéssica, me desculpe. Mas posso dar uma dica para vocês? É uma dica que eu usava na graduação. Acreditem, meu curso tinha 5 anos e era período integral. Eu fiz 90 disciplinas. Sabem o que é isso, gente? 90 disciplinas era de matar, né? Mas eu pensava assim, eu sempre tirava a melhor nota que eu podia tirar em qualquer coisa que eu fizesse dentro de uma disciplina. Então, a prova, trabalho, qualquer coisa. Eu ia lá para tentar tirar a maior nota que eu podia tirar. Tá? Depois eu pensava qual é o peso dessa prova, qual é o peso desse trabalho. Eu realmente nunca calculei. Eu simplesmente ia fazendo, tentando tirar a melhor nota, tentando tirar a melhor nota e assim por diante, né? Algumas vezes não dava certo, até o professor Klaus, que é muito CDF, ele algumas vezes ficava dizendo final. Eu nunca reprovei nada, graças a Deus. A única coisa que eu reprovei foi para entrar no mestrado, em um curso de mestrado, eu estava disputando 2 mestrados diferentes, querendo entrar em um dos dois. Eu queria o mestrado A e o meu orientador, que ia me orientar tanto no A quanto no B, queria que eu fizesse o B. Daí saiu a primeira nota do mestrado B, o coordenador do mestrado ligou para o meu orientador, teu aluno passou, viu? Eu passei em terceiro lugar entre uns 20 e poucos candidatos. Teu aluno passou. E o meu orientador era da comissão de seleção do mestrado A, que era depois. O que ele fez? Ele me reprovou no mestrado A de propósito, eu tinha nota para passar, mas ele me reprovou de propósito para me obrigar a fazer o mestrado B. Ele me falou isso, gente, uns 10 anos depois, tá? Então, daí. Mas foi bom, eu fiz o mestrado B, cresci bastante no mestrado B e tenho muito orgulho de ter feito aquele mestrado que eu fiz, tá? Eu sempre digo que eu poderia ter feito meu doutorado em outro lugar ou com outro orientador. Eu tive um orientador específico no doutorado, que me deu alguns problemas, mas tudo bem, terminei o meu doutorado sem crise nenhuma. Aliás, com muitas crises, mas terminei meu doutorado. Vamos lá. Então, hoje a gente vai continuar falando de análise de custos. Então, tem várias coisas que a gente pode falar de análise de custos. Vocês se lembram que semana passada a gente falou de custo fixo, custo variável, e daí mais 2 classificações que eu falei para vocês, olha, nem todo mundo usa, tá? Algumas vezes uns trocam um com o outro, que são semifixos e semivariáveis.
Bom, sabendo o que é um custo fixo, um custo variável, gente, vocês têm metade do caminho andado na análise dos custos da empresa de vocês. Então, a primeira coisa é definir muito bem o que é um custo fixo e um custo variável dentro da empresa de vocês. Podem usar também o conceito de semifixo e semivariável? Pode, sem problema algum, tá? Mas tem muita empresa que também não usa esses conceitos de semifixo e semivariável. É porque algumas vezes eu tenho um custo qualquer que começa com um comportamento, daí atinge outro comportamento, como eu falei para vocês, água, conta de água é o super exemplo disso, né? O exemplo clássico disso, que você sempre vai ter um consumo mínimo, daí o consumo vai aumentando e o preço por unidade consumida também vai aumentando, né? Energia também pode ser assim, e outras coisas podem ser assim, mas a água é o exemplo clássico, clássico dos clássicos, tá? Não é obrigatório usar o conceito de semifixo e semivariável, tá? Só se vocês tiverem que separar muito bem as coisas para isso. Hoje, a gente vai começar a discutir assim, professor, pelo comportamento dos custos fixos e custos variáveis, assim, a gente vai ter lucro o tempo todo? Pois é, gente. Não, você não vai ter lucro o tempo todo, né? O lucro, o que que é? É quando você tem uma receita, quer dizer, ganha mais dinheiro do que você gasta. Então, quando você tem uma receita maior que a despesa, tá? Isto é o lucro. E quanto maior essa diferença, maior é o teu lucro. Toda empresa visa o lucro. Na verdade, o que toda empresa visa se valorizar mais. É claro que com isso vem um lucro e vem um lucro cada vez maior, né? Então, o intuito de toda empresa é crescer, é ter um valor como empresa, como organização, um valor de mercado cada vez maior. É por isso que a gente vê as empresas querendo crescer, 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 mesmo não tendo lucro, tá? Hoje, por exemplo, a Amazon tem um lucro muito grande. Mas por que o Bezos, o dono da Amazon, é o homem mais rico do mundo? Porque a Amazon teve como intuito lá no começo não era ganhar muito lucro, era crescer bastante. Então a Amazon teve muito tempo, mais de 10 anos, que a Amazon, durante esse período, teve prejuízo como empresa. Não quer dizer que o Bezos ficou pobre, não tinha dinheiro, nada. Ele tirava lá o equivalente ao prolabora dele e tudo mais, ao salário dele, né? Mas a empresa, como empresa, ela ficou no prejuízo durante muito tempo. Por quê? A ideia era crescer, crescer, agregar valor. Então, a primeira coisa que a gente pensa é isso, depois a gente vai pensar no lucro, tá? E quanto mais lucro, melhor, obviamente, é isso que a gente quer. Mas como que se comporta isto? Né? A gente pode ter lucro desde o começo? Pode, mas é complicado. A gente tem que começar a produzir e daí a gente vai ajustando a organização, aumentando o número de vendas, para daí a gente começar a ter lucro. E daí tem algo muito importante que é chamado ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é que vai dizer o momento que a gente vai começar a ter lucro, inclusive em número de unidades vendidas, em receita obtida e assim por diante, tá? O ponto de equilíbrio é que ele diz quando que a gente vai começar a ter lucro. Então hoje a gente vai discutir exatamente sobre isso. Como calcular o ponto de equilíbrio? Para isso a gente precisa primeiro calcular a margem de contribuição, e daí a gente vai calcular o ponto de equilíbrio, tá? Eu vou, então, compartilhar com vocês a minha apresentação, lembrando que a apresentação está lá no portal, tá? Na semana 12, eu acho que agora deve estar aparecendo para vocês. Vou colocar aqui. Tá
no modo apresentação. Então, nossa disciplina de gestão financeira, semana 12. Lembrando, como toda semana, o professor Klaus fala para vocês, vocês já estão de saco cheio, né? É a mesma semana que está lá no portal. Então, a gente vai fazer a nossa segunda parte de análise de custo. Nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio. A partir de que momento nos nossos custos a gente começa a ter lucro, né? Mas para a gente falar de ponto de equilíbrio, eu quero encher o saco de novo com vocês para falar de algumas coisas da semana passada, né? De novo, custo variável e custo fixo, vocês têm que ter bem determinado dentro da empresa de vocês, tá? Para a gente fazer essa análise de custos, a gente precisa ter bem determinado o que é custo variável e o que é custo fixo, né? Então, vamos lá, de novo, custo variável. São custos que variam de acordo com o volume de produção. Então, quanto mais eu produzo, mais matéria-prima eu preciso, mais insumos diretos eu preciso. Quanto menos eu produzo, menos matéria-prima eu preciso, menos insumos diretos eu preciso, né? E nunca é bom, gente, ter muito estoque, porque estoque você está empatando material ali. E tem um outro problema, né? Dependendo da matéria-prima, dos insumos que você usa no dia a dia, pode ser que eles tenham data de validade. Então, não é bom ter muito estoque. A gente vê no caso de restaurante, por exemplo, né? Alguns donos de restaurante veem uma oferta lá no atacado de tal comida. Ah, tá preço baixíssimo, vou comprar um monte, daí eu tenho por um mês. Mas a data de validade vai acabar em uma semana. Então, ele vai ter um estoque para um mês, mas não vai poder utilizar aquele estoque. Então, ele vai perder dinheiro. Olha, gente, não é nessa disciplina que a gente vê, mas quando vocês estiverem numa empresa, prestem muita atenção quanto a essa questão de estoque, tá? Porque ter um estoque muito grande nem sempre é bom. Vocês têm que analisar com calma, tá? Então, os custos fixos são aqueles custos que não dependem do volume de mercadorias produzidas. Você sempre vai ter que pagar. Produzindo nada ou produzindo muito, você vai ter sempre que pagar. Por exemplo, aluguel de fábrica, seguro, salário do chefe de produção, a parte de administração da empresa, o contador, né, a parte de contabilidade e assim por diante, tá? Então, você sempre vai ter aquele custo. Essa é a diferença entre custo fixo e custo variável. Então, olha, vocês se lembram que eu mostrei semana passada para vocês? Esta é a representação do custo variável. Olha aqui, ó. Ele pode não começar do zero, tá? A gente representa assim de uma forma ideal, mas e também não precisa ser uma reta, pode ser, né, uma cobrinha aqui indo, mas qual é a característica básica dos custos variáveis? A gente aumenta o volume, aumenta o gasto em dinheiro, tá? Então, eu estou produzindo 10 unidades por mês, eu vou ter um certo custo de matéria-prima. Eu estou produzindo 100 unidades por mês, eu vou ter que comprar mais matéria-prima, vou gastar mais com matéria-prima. Então, essa é a característica básica de um custo variável. Então, comecem. Olha, eu dou uma dica para vocês bem legal. Mesmo que vocês não sejam chefes no trabalho de vocês, comece assim, pega lá um papelzinho lá e comece a anotar, isso daqui é um custo variável. Ó, isso daqui é um custo fixo. Isso é um variável. Isso é um fixo. E assim por diante. Se vocês quiserem um dia, a gente pode até conversar. Professor, eu quero conversar sobre isso. Marcamos até uma live, se precisar. Sem crise nenhuma. Tá certo o que eu fiz a lista? Isso é um custo variável? Vamos lá discutir, então. Daí vocês exercitam um pouquinho mais, né? E esta é a representação simplificada dos custos fixos, né? Então, de novo, o custo fixo, ele não precisa ser uma reta, ele pode ser uma cobrinha que sobe e desce, mas a tendência dele é ficar paralelo à linha dos volumes, né? A linha horizontal, que é a linha do volume. Inclusive, o próprio Excel, aquele programa lá de
de cálculo, né? Ou vocês devem usar Excel, eu uso o Excel o tempo todo. Ele pode calcular, ele tem uma função, uma ferramenta chamada linha de tendência, tá? A linha de tendência, ele pega vários pontos que não estão alinhados e ele traça uma linha média desses pontos. Então, ele tem um algoritmo, ele tem uma equação que ele usa para fazer essa tal linha de tendência. Em alguns casos, pode dar até uma equação representando aquela linha de tendência, tá? A linha de tendência diz assim, ó, entre esses pontos todos, qual é o comportamento, qual é a tendência de comportamento. Então, vocês podem fazer isso para custo variável e custo fixo. Olha só, inclusive uma ideia, até para vocês começarem a separar, se vocês têm uma dúvida, custo variável e fixo. Faça uma tabela, um gráfico lá no Excel e manda calcular a linha de tendência. Olha que legal, né? É o caso do aluguel, né? Se eu não produzir nada ou tiver em máxima produção possível, eu vou ter o mesmo comportamento em relação a esse custo. Então, o aluguel do local vai ser o mesmo, se eu não produzir nada ou se eu produzir muito. Então, esses são os custos fixos. Eu não me lembro se eu apresentei um gráfico desse jeito na semana passada, gente, tá? Mas este gráfico, ele mostra o comportamento dos custos totais. Então, é claro que se eu tenho custo semivariável, ele vai entrar junto com os variáveis. Se eu tenho custo semifixo, vai entrar como custo fixo, dentro dos custos fixos, tá? Então, este daqui é o gráfico que representa a soma dos dois, né? Então, eu tenho os custos fixos aqui embaixo e os custos variáveis que eles começam a partir dos custos fixos. Gente, por que isso? Mas, professor, aqui o meu custo variável é zero. Não, em relação aos custos totais, o teu custo variável, quando somado aos custos fixos, nunca vai começar do zero. Ele sempre vai começar da onde estão os custos fixos. Para o custo variável, aqui realmente é zero, mas para o custo total, custos totais, aqui nunca vai começar no zero, tá? Então, os custos variáveis sempre devem ser representados acima dos custos fixos. Então, nesse ponto zero de volume, eu não vou ter um custo zero, eu vou ter o custo relativo aos custos fixos. E nesse ponto final aqui, onde eu estou mostrando com o cursor, o meu custo total vai ser o máximo, custo fixo com máximo de custo variável. Então, vai ser o custo máximo, tá? Então, vocês podem ver com isso que os meus custos totais nunca são os mesmos. Eles dependem basicamente do meu volume de produção do produto, processo ou serviço. Isso em todos os casos, tá? Independente se é produto, se é processo ou é um serviço, tá bom? Então, tenham em mente bem esse gráfico que junta os custos variáveis e custos fixos. A grande pergunta é, quando que eu vou ter lucro, professor? Isso que me interessa. Jabá, dinheiro, din-din, né? Que nem dizia o Didi, lá dos Trapalhões. Quando que eu vou começar a ter lucro? Esta é a pergunta de ouro, né? A pergunta que vale $1 milhão, né? Não é a qualquer momento que eu vou ter lucro. Então, a gente nota nas empresas, no dia a dia, que elas só começam a ter lucro depois de um certo volume de vendas. Nenhuma empresa começa logo lá no início já tendo lucro. É muito, muito complicado. Ela precisa começar a vender mais para ter lucro. E este ponto onde a gente começa a ter lucro, pessoal, a gente chama de ponto de equilíbrio, ou também alguns chamam de ponto de ruptura, ou break-even point. Olha que legal. Você vai chegar lá na tua empresa e vai dizer para o teu chefe,
chefe, eu estou calculando o break-even point da empresa, né? Você fala assim, ainda da empresa, né? Daí o chefe, louco, você deve estar achando assim um negócio da NASA, né? Não, não, é só o ponto de equilíbrio. Ah, tá, ponto de equilíbrio eu conheço, tudo bem, né? Então, a empresa, ela precisa calcular o chamado ponto de equilíbrio, tá? Apesar de ter outros nomes, a gente usa 99% do tempo como ponto de equilíbrio. O que significa ponto de equilíbrio? Então, classicamente é o ponto que define o momento que a empresa está tendo lucro zero, ou seja, a soma dos custos e despesas é igual à soma das receitas. A empresa está empatando. Gente, ela não tem prejuízo. Nesse ponto de equilíbrio, ela não tem prejuízo, mas ela não tem lucro. Se ela sobe um pouco, ela vai começar a ter lucro. Se ela desce um pouco, ela volta a ter prejuízo. Então, é o ponto de equilíbrio. A gente sempre tenta numa empresa, a primeira coisa é diminuir o prejuízo. A segunda coisa é empatar. E a terceira coisa é ter lucro. E para isso, a gente precisa calcular o ponto de equilíbrio e buscar, então, a nossa produção e a nossa venda para chegar, no mínimo, até o ponto de equilíbrio. E, a partir daí, aumentar a nossa produção e aumentar a nossa venda. Isto é muito importante, inclusive calcular ao longo do tempo. É meio difícil calcular ao longo do tempo, mas é muito mais fácil calcular agora até onde eu preciso chegar para o ponto de equilíbrio e depois para alcançar o lucro, né? Então, como eu falei para vocês, até o ponto de equilíbrio, a empresa tem mais custos do que receita. Então, ela gasta mais do que ganha dinheiro. Então, ela está no prejuízo. Acima do ponto de equilíbrio, então agora eu vi o prejuízo é abaixo do ponto de equilíbrio, acima do ponto de equilíbrio, a empresa já começa a vender mais, a ganhar mais dinheiro através da venda do que ela tem de gasto, né? Então, custos e despesas. Então, ela começa a ficar no lucro. De novo, gente, é importante que vocês vejam aqui, assim, ó. Vamos lá. Primeiro, estão vendo essa reta paralela aqui ao chão? Essa é a linha dos custos fixos. E daí eu tenho esta linha vermelha aqui, tanto que eu coloquei em vermelho, pelo menos tentei aqui, parece. Gente, eu tô ficando velho e cegueta. Mas está vermelho assim, né? Esta linha vermelha é a linha dos custos variáveis. Então, a soma dos custos variáveis com os custos fixos dá os custos totais. Por causa do custo fixo, o custo total nunca começa do zero. Ele sempre começa em alguma coisa. À medida que eu vou produzindo mais volume, a minha despesa com matéria-prima, etc., vai aumentando. Vão aumentando meus custos variáveis, né? E com isso aumenta meu custo total. Certinho? Entenderam isso bem? Ótimo, maravilhoso. Então vamos lá. Se vocês seguirem o que é normal numa empresa, o que é normal, gente, tem alguns ramos que não é bem assim, mas a grande maioria dos ramos, a gente começa vendendo zero. Essa linha azul aqui é linha das receitas, o quanto estou vendendo e obtendo em dinheiro a partir daquela venda, tá? Então a linha azul é das receitas. Uma empresa normal começa com venda zero. Então ela abriu a empresa, ela vai primeiro produzir para depois vender. E uma empresa normal, de novo, ela vai aumentando paulatinamente, vai aumentando aos poucos as suas vendas. Então, é claro que quanto mais rápido ela vende, melhor. Pode ser que ela acabe tendo um aumento de vendas mais devagar,
e assim por diante. Então, esta reta aqui pode mudar a inclinação dela, dependendo de como você vender, tá? A gente colocou aqui uma reta a 45 graus. Então, esse ângulo inteiro tem 90 graus, a reta está na metade desse ângulo, então mais ou menos 45 graus. O que é algo normal. Assim, tem empresas que já começam vendendo bastante, então a reta é desta maneira aqui. Tem empresas que começam vendendo menos e depois explodem, então a reta desce um pouco aqui. E assim por diante, né? Qual que é o segredo aqui? O que a gente tem que prestar bem atenção? É este ponto aqui. É o chamado ponto de equilíbrio. Então, vocês veem aqui que antes do ponto de equilíbrio, a reta vermelha dos custos de quanto eu estou gastando está acima da reta azul, que é a reta de quanto eu estou ganhando. Então, esta área aqui de rosa, salmão, sei lá, eu sou homem, homem diz que salmão é um peixe e rosa é uma flor, né? Não é cor. Eu realmente, eu não sou daltônico, gente, mas tem algumas tonalidades que eu realmente não sei definir. Mas essa tonalidade rosa, que digamos assim, significa prejuízo. Por quê? Eu tenho mais custo do que ganho. Quando chega no ponto de equilíbrio, porque a inclinação dos custos é diferente do que a inclinação da reta dos receitas, chega nesse ponto, a reta das receitas atravessa a reta dos custos. Esse é o chamado ponto de equilíbrio. Por quê? Aqui eu não tenho lucro nem prejuízo. Quando eu continuo aqui, olha, a reta azul das receitas, dos meus ganhos, está acima da reta vermelha dos meus custos. Então, esta área aqui é o chamado lucro, tá? Então, este ponto de equilíbrio é o ponto onde eu não tenho nem prejuízo, nem lucro. Eu coloquei retas, mas se lembrem que essas retas são feitas de números. Aqui é o meu custo em dinheiro, aqui é o meu ganho, minha receita em dinheiro, tá? Eu só representei assim para a gente ficar mais atento, conseguir ver melhor essas diferenças. Até agora, vocês têm alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Falem agora ou se calem para sempre. Não, tô brincando, tô brincando. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, pessoal? Isso não é complicado, né? Mas, professor, tudo bem. Lindo, maravilhoso, fantástico, professor. Mas como a gente acha esse tal de ponto de equilíbrio aí? Né? Por que eu tenho que achar o ponto de equilíbrio? Eu acho que é uma pergunta boa, né, que a gente pode fazer. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio, ele fornece o número de unidades ou valor em dinheiro que eu tenho que vender ou tenho que obter para poder começar a pensar em lucro. Então quando você calcula o ponto de equilíbrio, você diz assim, olha, a partir desse momento, quanto mais eu vender, eu vou ter lucro. E se eu vender bastante, eu vou ter mais lucro e assim por diante, tá? Mas, professor, à medida que eu fizer mais, não aumenta meu custo variável? Mas o ponto de equilíbrio leva em conta isso, tá? Não tem crise. Então, podem seguir que na ideia que a partir do ponto de equilíbrio vocês vão ter lucro. É claro, se vocês calcularam tudo certo, né? Sem problema nenhum. E a primeira coisa, para calcular o ponto de equilíbrio, a gente precisa calcular a margem de contribuição. E olha só, a margem de contribuição, MC, é igual a PV, não é partido verde não, tá? PV é preço de venda, menos custo variável.
né? Então, a gente fala que a margem de contribuição representa a parcela do preço do produto que está disponível para a cobertura dos custos fixos e para a geração de lucro, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, margem de contribuição é preço de venda menos custo variável. Então, é o preço de venda, lá eu tenho preço de venda X, menos esse custo variável. Tudo por unidade de produto, tá? Eu vou calcular a margem de contribuição por um produto, tá? Já vou mostrar para vocês. O custo fixo. Ah, mas professor, como é que a gente faz para um produto? A gente pega os custos variáveis inteirinhos da empresa e divide pelo volume de produtos produzidos. Então, eu tive um custo variável total da empresa, porque é mais fácil você primeiro ver o total e depois por unidade produzida, né? Eu tive um custo variável total de R$ 1 milhão. Mas eu produzi 1 milhão de unidades do meu produto. Então, o custo variável daquele produto é R$ 1 por produto. Tá? Então, eu divido o custo variável total da empresa pelo número de produtos produzidos. Se eu tive um custo variável total de R$ 1 milhão e produzi 1 milhão de unidades, 1 milhão por 1 milhão, R$ 1 por unidade de produto, tá? Então, imaginem só, preço de venda menos custo variável. O custo variável é esse. O custo fixo, a gente vai ter que pagar do mesmo jeito. Produzindo 1 ou produzindo 100, a gente vai ter que pagar o custo fixo. Por isso que a gente calcula a margem de contribuição. O custo variável a gente consegue pagar pela venda. Mas será que a gente consegue pagar o custo fixo? Então, a margem de contribuição, ela mostra quanto no preço de venda a gente tem para pagar os custos fixos. Inclusive, dá para trabalhar com essa ideia. Qual que é a melhor margem de contribuição? A maior que tiver, gente. Tanto em porcentagem quanto em valor monetário bruto, né? Como que a gente pode trabalhar com margem de contribuição? Algumas vezes aumentando o nosso preço de venda. O importante é que a gente saiba quanto eu tenho de sobra para pagar o custo fixo e depois o custo gerar lucro, né? Então pensem o seguinte: eu tenho 3 fatores aqui: custo fixo, custo variável e e lucro. Custo fixo, custo variável, que é o custo total, e o lucro. A margem de contribuição, ela diz assim: quanto do preço de venda vai cobrir os meus custos variáveis? E daí o que sobrar, eu vou pagar custo fixo e vou ter lucro, tá? Então, para ter condição de pagar o meu custo fixo e ter lucro, eu posso ou diminuir o meu custo variável ou aumentar o meu preço de venda. Mas aqui no nosso caso, a margem de contribuição, ela vai servir para calcular o ponto de equilíbrio. Mas vocês não precisam usar a margem de contribuição só para calcular o ponto de equilíbrio, tá? Quanto maior for a margem de contribuição do produto de vocês, maior é a capacidade de vocês pagarem. A margem de contribuição já pensa em pagar o custo variável, né? Mas maior seria a capacidade de vocês em pagarem os custos fixos e depois ainda terem lucro. Então, a margem de contribuição ideal é a maior possível, né? E a partir da margem de contribuição é que a gente vai calcular o tal do ponto de equilíbrio. E a gente pode calcular ponto de equilíbrio de 2 maneiras diferentes. Ponto de equilíbrio em quantidade, por isso o quizinho ali, né? Que é quantas unidades do meu produto eu tenho que vender para eu chegar no meu ponto de equilíbrio e a partir daí ter lucro. Ou a gente pode calcular o ponto de equilíbrio em dinheiro. Quanto eu tenho que ter de receita, né, para atingir o ponto de equilíbrio. Então vamos lá, vamos começar. Calma, gente, que eu já vou mostrar um exemplo prático para vocês.
Ponto de equilíbrio em quantidade, unidades físicas, a gente faz o custo fixo sobre a margem de contribuição. Olha aqui, o ponto de equilíbrio significa aquele ponto onde eu não tenho prejuízo, mas também não tenho lucro. Como a margem de contribuição já se preocupou em pagar custo variável, aqui no ponto de equilíbrio eu vou me preocupar em pagar custo fixo. Então, o ponto de equilíbrio em quantidade é o custo fixo sobre a margem de contribuição por unidade. E o ponto de equilíbrio em dinheiro? Quanto eu precisaria vender para atingir o ponto de equilíbrio? Então, o ponto de equilíbrio em dinheiro, em valor, é o custo fixo sobre a porcentagem da margem de contribuição. Eu já vou mostrar isso para vocês, sobre a porcentagem de margem de contribuição. E daí eu tenho o chamado ponto de equilíbrio. Vamos ver um exemplo? Eu tenho aqui, gente, uma empresa onde os meus custos fixos totais são de 40 mil por mês. Eu não preciso calcular o custo fixo por unidade, tá? Por unidade. Por quê? O custo fixo não se calcula por unidade, porque independente se eu estou produzindo zero ou estou na minha capacidade máxima de produção, eu tenho o mesmo custo fixo. O que a gente calcula por unidade é o custo variável. Por quê? Quanto mais eu vou produzindo, vão subindo os meus custos variáveis, mas eles não sobem tudo da mesma maneira, tá? Então, aqui eu tenho uma empresa cujos custos fixos, aluguel, salário do chefe de produção, administração, sei lá o quê, dá 40 mil reais por mês. Eu tenho um produto que eu vendo a 80 reais, tá? 80 reais. Prestem atenção. Meu preço de venda sai da minha empresa por 80 reais a unidade. Desses 80 reais, eu vou gastar 60 reais para custo variável. Perdão, entra inclusive imposto aí nos custos variáveis, tá? Porque se eu não estiver produzindo nada, eu não vou pagar nada de imposto, né? Dependendo do imposto também. Então, como que eu calculei o custo variável, gente? Eu peguei o custo variável de tudo e dividi pelo número de unidades produzidas. Daí eu tenho o custo variável por unidade produzida. Então, eu vou calcular a margem de contribuição em quantidade e margem de contribuição em valor, né? Primeiro, margem de contribuição. Olha lá, ó. Primeiro, margem de contribuição para preço de venda menos custo variável. Então, margem de contribuição em quantidade, né? 80 menos 60 reais. Então, a minha margem de contribuição no custo unitário por quantidade é 20 reais por unidade. Então, isso significa que cada unidade contribui com 20 reais para pagar custo fixo e, eventualmente, ter lucro no futuro. Estão entendendo? Por isso que se chama margem de contribuição. Então, cada unidade que eu vendo, ela contribui com 20 reais para pagar aqueles 40 mil reais de custo fixo. Estão entendendo? Alguém está com alguma dúvida? Para depois, isto eu vou daí colocar aqui no ponto de equilíbrio em quantidade. Por isso eu coloquei o que aqui. Isso é a margem de contribuição que eu uso para calcular o ponto de equilíbrio em quantidade. Mas, professor, o senhor deu um outro ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio em valor, com cifrão aqui. O ponto de equilíbrio em valor usa os custos fixos sobre porcentagem da margem de contribuição. O que é isso? Né? Se eu tenho 20 reais por unidade e o preço de 80 reais, eu faço uma continha como eu vou dizer para vocês, pena que não está aqui no presencial, eu até poderia ter tentado fazer alguma coisa assim. Por porcentagem, se 100% é igual a 80 reais, quantos por cento vai ser igual a 20 reais? É uma regrinha de 3.
Então, 100% equivale a R$ 80, preço de venda, tá? Quantos por cento vão equivaler a R$ 20? R$ 20 é um quarto de 80 reais, tá? Que é o preço de venda. Então, um quarto de 100% é igual a 25%. É simplesmente uma regrinha de 3. Eu quero saber a margem de contribuição em porcentagem. Então, eu vou pegar a margem de contribuição e ver quantas vezes ela cabe no preço de venda. Ela cabe 4 vezes, 100 divididos por 4, 25%. É uma simples regrinha de 3. 100% equivale a R$ 80. 20% equivale a quanto? R$ 20 equivale a qual porcentagem? Então, 20 vezes 100 divididos por 80, tá? É isso? 20 vezes 100 divididos por 80, tá? E daí eu tenho 25%. Então, aquela margem de contribuição de R$ 20 cabe 4 vezes no preço de venda, equivalente a 25% do preço de venda. Então, R$ 20 de margem de contribuição por unidade é equivalente a 25% do preço de venda, tá? Que é R$ 80. Ótimo! Agora eu já posso calcular o ponto de equilíbrio. Olha que legal! Então, o ponto de equilíbrio em quantidade é o custo fixo total no mês, divididos pela margem de contribuição por quantidade, R$ 20 por unidade produzida. R$ 40 mil de custo de produção, de custo fixo, sobre R$ 20, que é a margem de contribuição em cada unidade, dá 2 mil. Isto significa que meu ponto de equilíbrio, levando em conta que é sempre mês, tá? O meu ponto de equilíbrio é 2.000 unidades por mês. Quer dizer, até produzir e vender 2.000 unidades por mês, não é só produzir, é vender também, tá? Vender 2.000 unidades por mês, eu vou ter prejuízo. Se eu vender 2.000 unidades por mês, eu não vou ter nem prejuízo nem lucro. Se eu vender a partir de 2.001 unidades por mês, eu vou começar a ter lucro. Professor, então quantas unidades eu tenho que vender por mês para começar a ter lucro? Mais de 2.000 unidades. Gente, esse é um dos motivos porque também algumas empresas colocam metas em vendas, né? Porque ela tem que vender acima do ponto de equilíbrio. Se ela vender abaixo do ponto de equilíbrio, ela vai ter prejuízo. E como que eu faço essa conta em dinheiro? Eu pego os custos fixos menos a margem de contribuição em porcentagem, né? Como a margem de contribuição era R$ 20 por unidade e o preço de venda 80, 20 divididos por 80 dá 4. Isto dá, divididos por 100, ou 100 divididos por 4 dá 25%. Tá? Então eu pego, olha aqui ó, o segredo, 25%, mas eu não posso colocar porcentagem na fórmula. Então, em número real, 25%, eu tenho que andar 2 casas, porque é 25% por 100, 100 tem 2 zeros, então eu ando 2 casas, ó, 25% a vírgula estava aqui, depois do 5. Uma casa, 2 casas. Então, 40 mil divididos por 0,25. 40 mil divididos por 0,25 dá 160 mil reais por mês. Então, se o preço de venda não mudar, se o custo variável não mudar, o meu ponto de equilíbrio nesse caso é vender mercadorias no valor de 160 mil reais por mês. Professor, mas eu dei um desconto. Bom, daí você vai ter que vender mais, tá? Porque como o teu ponto de equilíbrio é calculado
a partir da margem de contribuição, e a margem de contribuição é calculada a partir do preço de venda, se eu dou um desconto, eu vou ter que vender mais, tá? Eu estou falando do preço de venda final, eu estou falando do custo variável final, custo fixo final e assim por diante, tá? Então, a partir de 160 mil reais por mês de receita, eu começo a ter lucro, tá bom? Alguma pergunta até o momento, gente? Não é complicado, gente. Não é nada complicado, mas é uma informação extremamente necessária para toda e qualquer empresa. É claro que, poxa vida, mas muita coisa pode acontecer, né? Eu posso dar desconto, ter que dar desconto. Pode ser que meus custos fixos aumentem, meus custos variáveis aumentem. Então, o que, que a gente faz? A gente dá uma margem de segurança. Margem de segurança é a quantidade de produto que a empresa está vendendo acima do seu ponto de equilíbrio, para ter certeza absoluta que no mínimo ponto de equilíbrio eu vou atingir, tá? Então, margem de segurança, na verdade, é só para ter uma certeza que no mínimo ponto de equilíbrio eu posso ter. Eu vou vender um pouquinho a mais, tá? Daí eu tenho certeza que mesmo alguma coisa que não esteja certa na minha conta, no meu controle financeiro dentro da empresa e tal, com aquela quantidade vendida um pouquinho a mais, eu vou no mínimo atingir meu ponto de equilíbrio. Eu já calculei o ponto de equilíbrio, tá? Eu já calculei. Então eu vou vender um pouquinho a mais, né? Em quantidade de produto, obter um pouquinho a mais de receita para ter certeza que no mínimo ponto de equilíbrio eu vou atingir. Então aqui eu quero dar um exemplo para vocês, né? A gente abriu um disque água pequenininho lá e apresentou os seguintes dados em um período determinado. Aqui já está calculado despesa variável, custo variável por unidade de produto. Então, eu vou vender o meu produto, entrega em casa a R$ 4 e tenho custos variáveis de 1,80 por galão. Cada galão é aqueles bem grandes, né? De 20 litros, tá? O meu custo fixo, quer dizer, aluguel, meu funcionário, alguma coisa, eu posso considerar, nesse caso, meu funcionário como custo fixo. Ah, mas só eu trabalho, professor. Então, meu prolabore é um custo fixo, né? E assim por diante. É de R$ 5.500 por mês. Atenção, eu vou vender cada galão por R$ 4, já entregue em casa. Meu custo variável por galão é aquelas despesas que vão variar quanto eu aumento a minha produção, é R$ 1,80 por galão, tá? E a princípio eu vendo 3.000 galões por mês. Esses são resultados já consolidados, tá? Eu posso fazer isso já antes da minha empresa funcionar. Mas aqui no caso ela já está funcionando. Então o que, que eu faço? Meu ponto de. Primeiro eu calculo a margem de contribuição, né? Margem de contribuição, lembrem-se, é o preço de venda, R$ 4, preço de venda por unidade, menos o custo variável por unidade, R$ 1,80. Então, minha margem de contribuição é R$ 2,20, tá? Por unidade. Se eu tenho custo fixo, a margem de contribuição, ela já levou em conta o pagamento dos custos variáveis. Olha aqui, ó. Então, eu já consigo pagar o custo variável. Será que eu consigo pagar o custo fixo? Né? Então, para saber se eu consigo pagar o custo fixo e começar a ter lucro, né? Perdão, eu pego custo fixo, R$ 5.500, então, para pagar todos os custos fixos daquele mês, e divido pela margem de contribuição, R$ 2,20. Isso significa que é o ponto de equilíbrio 2.500 galões.
Vendendo 2.500 galões, eu já consigo pagar o custo variável e o custo fixo, tá? Então, eu tenho garantido, olha, prejuízo não vou ter. Posso não ficar rico, mas prejuízo não vou ter. Digamos que, para ter certeza absoluta, eu coloque uma margem de segurança de 500 galões a mais para serem vendidos. Então, eu vou aumentar para... Eu já tinha 2.500 galões que eu tenho que vender para chegar no meu custo, no meu ponto de equilíbrio, vou colocar mais 500 galões. Só de curiosidade, 500 sobre 3.000, né, que eu estou vendendo, só que é o total, né, 500 mais 2.500, eu tenho uma margem de segurança em torno de 17% das minhas vendas, tá? Então, com a margem de segurança, se eu vender 3.000 galões por mês, na pior das hipóteses, eu consigo pagar meus custos fixos e meus custos variáveis, tá? A partir de 3.000 galões, 2.500 o ponto de equilíbrio mais 500 da margem de segurança, a partir de 3.000 galões, qualquer coisa que eu vender a mais vai ser lucro garantido. Professor, eu estou vendendo 3.500 por mês. Então, naqueles 500 a mais, entre 3.000 e 3.500, aquilo é lucro puro, tá? Então, é assim que a gente calcula o ponto de equilíbrio. Eu posso fazer isso, esse mesmo cálculo, como eu mostrei aqui para vocês, em dinheiro também, tá? Mas é importante que vocês calculem a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio, pelo menos em unidades, e coloque uma margem de segurança. Professor, qual é a margem de segurança? Eu diria entre 10% e 20%, tá? Não precisa mais do que isso. E daí vocês têm certeza que pelo menos prejuízo vocês não vão ter. Se não tiverem lucro, pelo menos prejuízo vocês não vão ter. Por quê? A margem de contribuição já se preocupa em pagar os custos variáveis e o ponto de equilíbrio está prevendo o pagamento também dos custos fixos. Gente, olha só, não é muito complicado isso daí, né? Para a apresentação. Olha, tá todo mundo ainda na minha aula. Espero que não tenham ido no banheiro, não tenham ido comer alguma coisa, né? Tá todo mundo ainda na minha aula. Não é complicado, mas é uma coisa básica. A questão começa a ficar complicada quando você tem vários produtos diferentes. Mas se você tem um produto só, é bem fácil, em 5 minutos você calcula o teu ponto de equilíbrio, tá? Mas é extremamente importante. Vocês podem calcular o ponto de equilíbrio antes de começar a fazer empresa, quando vocês estão planejando a empresa, né? Isso vai dizer para vocês, olha, se preocupem em vender pelo menos isso por mês. Ou saibam que a partir do momento que você vender tal quantidade por mês é que você vai começar a ter lucro. Mas é básico. Ou vocês podem também calcular enquanto a empresa já está andando, né? Sempre recalibrando custo fixo, custo variável e preço de venda. Sempre recalibrando, tá? Professor, mas tem como eu mexer no ponto de equilíbrio? Por exemplo, colocar mais para baixo, quer dizer, eu atingir o ponto de equilíbrio com o menor número de unidades vendidas? Tem. É só vocês pensarem. Se eu diminuir meu custo fixo, o meu ponto de equilíbrio, quer dizer, aquela linha azul, pense naquele gráfico. Professor, Fale. tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo te ouvir, sim, sem problema. Então, você e o professor Bruno estão passando a mesma coisa, só que agora eu fiquei confusa. Eu fiquei bem Por quê? confusa. Qual que é o problema? Não entendi, professor, se você tem uma coisa eu não consegui entender. O que você não conseguiu entender? Qual que é o problema?
Então, na verdade, eu entendi que é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo que o Bruno está passando agora, vocês estão na mesma linha. Aí eu tinha entendido com ele como fazer o cálculo, como que a gente descobre a margem, tudo certinho. Aí você passou as fórmulas ali explicando bem direitinho. Só que isso me confundiu o que eu tinha aprendido lá, entendeu? No caso, como que eu vou descobrir agora? Agora eu fiz uma confusão gigantesca na minha cabeça. Não, mas eu não estou entendendo o porquê da tua confusão. O que é diferente do que ele mostrou em relação ao que eu estou Na mostrando? verdade, o que tem de diferença é o gráfico que você mostrou que a gente pode fazer, porque ele, na verdade, ele conseguiu abordar com a gente o cálculo, a gente consegue fazer o cálculo para chegar. Só que daí o gráfico que você apresentou que a gente pode fazer para chegar nisso, isso me confundiu, entendeu? Ah, mas não é eu não vejo como problema. Para mim é bem simples aqui. Não, deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar. O que eu mostrei aqui é um gráfico clássico. Se você for é esse gráfico aqui que você está falando? Isso, professor, esse gráfico Ah, aí, ele me confundiu bastante no caso, porque no caso a gente, assim, a gente faz todos os cálculos, chega nos valores, aí a gente começa a distribuir para ir fazer o cálculo da margem, entendeu? mas isso é bem simples. É bem simples. Esse daqui, inclusive, é o gráfico clássico. Se você for em 10 livros com ponto de equilíbrio, vai ter 11 gráficos desses muito parecidos. Então, é o seguinte, aqui é o custo fixo. Por que ele é paralelo ao volume? Porque ele não vai mudar, tá? Se lembre que um custo fixo nunca muda. Nessa linha em vermelho é o custo variável. O custo variável pode mudar. Ao longo do tempo, quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar. Então, por exemplo, se eu produzo 10 unidades, eu vou gastar matéria-prima relativa a 10 unidades. Se eu produzo 1.000 unidades, eu vou gastar matéria-prima relativa a 1.000 unidades. Então, eu vou gastar mais dinheiro. O ângulo pode mudar, isso sem problema. Aqui isso só para ilustrar. Quando eu começo a minha empresa, eu não começo vendendo lá em cima, né? Eu começo com 0 de venda, daí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, por isso que eu representei as vendas nessa linha azul. Qual é a coisa importante que você tem que saber? Olha, quando as vendas passam pela reta dos custos, neste ponto aqui eu não tenho nem prejuízo nem lucro. Por isso é chamado ponto de equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio é aquele onde que a minha venda ela vai cobrir os meus custos variáveis e os meus custos fixos. Por isso, ela vai cobrir os custos totais da minha empresa. Eu primeiro vou calcular a margem de contribuição, que vai ver, vai cobrir os meus custos variáveis, e depois, com a margem de contribuição, eu coloco na fórmula do ponto de equilíbrio, que ela vai cobrir os meus custos fixos. Então, quando eu calculo o ponto de equilíbrio, eu já cobri os custos variáveis e já cobri os custos fixos. Por isso, o ponto de equilíbrio aqui é o momento onde que nem tenho lucro, nem tenho prejuízo. Eu simplesmente cobri os meus custos variáveis e fixos, tá? Como que eu posso mexer nisso? Por exemplo, se eu diminuir os meus custos fixos, então a minha reta vai para baixo. Digamos que ela fique aqui. Quando ela se encontrar com a reta azul, que é das vendas, o meu ponto de equilíbrio vai ser no volume menor. Agora é no volume X. Se essa reta dos custos variáveis ultrapassar a reta das vendas aqui, o meu ponto de equilíbrio vai ser com volume menor. Outra coisa, eu posso diminuir meu custo fixo. Se eu colocar meu custo fixo aqui, por exemplo, não preciso mudar os meus custos variáveis. Opa, perdão. Mas a minha reta dos custos variáveis, ela vai descer por quê? O custo fixo desceu. E daí ela vai, a minha reta de vendas aqui de receitas totais vai ultrapassar a reta de custos variáveis antes. Então vai diminuir o volume que eu preciso vender para atingir o ponto de equilíbrio.
Ou eu posso vender mais. Se eu vender mais e mais rápido, a linha azul ela vai ficar nessa posição aqui, por exemplo. Então, ela vai ultrapassar a reta dos custos variáveis antes, tá? Então, eu vou ter que vender menos para atingir meu ponto de equilíbrio, tá? Então, eu posso mudar para baixo meu ponto de equilíbrio, diminuindo meus custos variáveis, ou diminuindo meus custos fixos, ou aumentando a minha venda. Ou se eu fizer os três ao mesmo tempo, ou só dois desses ao mesmo tempo, tá? Então, se eu aumentar a minha venda e diminuir meus custos variáveis, diminuir meus custos fixos, eu vou fazer com que meu ponto de equilíbrio, que hoje está nesse volume, ele desça um pouco mais. Professor, se o mercado estiver ruim e as minhas vendas estiverem ruins, o que vai acontecer com a reta azul? A reta azul vai ficar nessa posição. Então, ela vai demorar mais para ultrapassar meus custos variáveis, tá? Gente, quando a gente está em crise, o que acontece? Quando a gente está em crise, a gente vende menos, né? Então, essa reta azul vai para cá. Perdão, a reta azul vai... a gente vende menos. A reta azul vai para cá. Então, com o passar do tempo, eu vou vendendo cada vez menos. Se hoje eu vendo X, vamos colocar aqui X, e a reta for para cá, não, perdão. A reta de venda vai para cá, quando eu vender menos. Quando eu vender mais, a reta vai para o lado esquerdo. Quando eu vender menos, por exemplo, crise, a reta azul, ela vai para baixo, vai para o lado direito dela. Então, significa que eu vou vender no mesmo período de tempo, cada vez menos, tá? Como que eu faço para, pelo menos, manter meu ponto de equilíbrio? Uma coisa que as empresas sempre fazem é diminuir o custo fixo. Por exemplo, elas mandam embora pessoal que não serve para a produção. Então, isso significa o quê? Vai mandar embora pessoal da vigilância, vai mandar embora pessoal da limpeza. Esse é um pessoal que tem custo fixo, porque independente se eu tenho ou não movimento lá, se eu tenho ou não produção, eu vou ter que pagar pessoal da limpeza, pessoal da vigilância, pessoal da portaria e assim por diante. Isso é um custo fixo. Se eu mando esse pessoal embora, os meus custos fixos vão diminuir. E daí eu compenso um pouco a minha falta de receita. E daí eu posso tentar fazer com que o ponto de equilíbrio volte ao estado original, tá? Ou eu posso diminuir meu custo variável. Por exemplo, eu negocio com meu fornecedor um preço menor para a matéria-prima que eu compro. Daí eu diminuo meu custo variável. Ou eu posso tentar aumentar a minha venda. Né? Se eu não conseguir diminuir custo fixo nem variável, ou já diminuir ao máximo possível, a única saída que eu tenho para retornar meu ponto de equilíbrio é aumentar minhas vendas, tá? Mas assim, Jéssica, este é o quadro padrão, exemplo de absolutamente tudo, tá? Então a gente tem que... Entendi, professor. Não, agora ficou mais claro, porque lá no Bruno, no caso, a gente já entra já mais na questão do cálculo, enfim, para descobrir, né? Aí nisso, aqui já vai direto, já vê tudo direto. Agora eu consegui entender a lógica. Tá. Qual que é a disciplina do professor Bruno? Contabilidade de custos. Tá, contabilidade de custos. É que gestão financeira, algumas vezes, ele se encontra com contabilidade de custos, gente, não tem como, tá? Mas a gente aqui vê o comportamento, como usar isso daí dentro da empresa. Então, como eu falei para vocês, calcular o ponto de equilíbrio, calcular a margem de contribuição, lindo, maravilhoso. O que eu vou fazer agora? Né? Olha, esse comportamento que eu acabei de comentar com vocês. Estamos numa pandemia, estamos vendendo menos. Não tem como vender mais. Não tem como vender mais, professor.
o que eu vou fazer? Eu vou cortar custos. Eu tenho 2 grupos de custo, custo fixo e custo variável. Se eu corto o custo fixo vai descer. Então, o custo variável que antes começava aqui, ele vai começar aqui. Então, meu custo total vai diminuir. Então, daí, o encontro entre o meu custo e a minha venda, ele vai tentar voltar ao que era antes, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso daí. Como que a gente pode trabalhar para atingir pelo menos o ponto de equilíbrio? Então, uma empresa hoje, ela não pensa mais em lucro nesse momento, ela pensa em sobreviver. Como que ela pode sobreviver pensando no ponto de equilíbrio? Ou cortando o custo fixo, ou diminuindo o custo variável. Ela pode tentar sobreviver aumentando venda. Ah, mas a gente está em crise, está em pandemia, ninguém está comprando, professor. Então, ela não vai conseguir aumentar a venda. O que sobrou? Cortar custo variável ou cortar custo fixo. A primeira coisa que a gente pensa é cortar custo fixo. Como eu falei para vocês, por exemplo, mudar para um outro lugar onde que o aluguel seja mais barato. Diminuir o pessoal da limpeza, diminuir o pessoal da vigilância e assim por diante. Mesmo em tempos de não crise, por que algumas vezes a gente terceiriza a limpeza? A gente terceiriza a vigilância? Porque o terceirizado normalmente é mais barato para a empresa, porque ela não tem que pagar um monte de direito trabalhista. Então, por isso que a empresa escolhe por terceirizar isso daí. Quando eu terceirizo a vigilância, terceirizo a limpeza, os meus custos fixos abaixam, tá? Quando eu troco, por exemplo, lâmpada incandescente por lâmpada LED, eu estou diminuindo minha conta de energia. Eu estou diminuindo um custo semi-fixo ou semi-variável, como vocês queiram. E daí meu custo total desce. Então, a gente pode trabalhar de várias formas. Professor, eu já diminui meus custos variáveis e fixos ao mínimo possível, professor. Como que eu faço para trabalhar o ponto de equilíbrio? A única maneira é vendendo mais. A única maneira é vendendo mais. Se eu já diminuir meus custos fixos e variáveis ao mínimo possível, a única maneira de eu voltar ao meu ponto de equilíbrio. Lembre-se que o ponto de equilíbrio é o mínimo que você quer. Eu quero acima do ponto de equilíbrio, mas nunca abaixo do ponto de equilíbrio, porque é prejuízo, tá? Então, a diferença, só explicando, Jéssica, a diferença entre a disciplina do professor Bruno e a minha, alguns cálculos podem ser o mesmo, mas a diferença é que aqui a gente vai discutir como usar isso dentro da empresa, tá? No dia a dia da empresa, como eu voltar a ter lucro, etc, etc, etc. Tá bom? Mais alguma dúvida? Obrigado, Jéssica, por esse aviso, tá? Muito legal, eu não sabia o que estava acontecendo, mas muito legal esse aviso, tá? É legal, porque eu acho legal isso, professor, de vocês dois estarem praticamente passando a mesma coisa, que a gente fica com duas formas de entender o conteúdo também. A maioria das coisas que você passa aqui, ele também passa lá, daí concilia as duas disciplinas, entendeu? Pelo menos para mim, eu percebo dessa forma, então eu consigo ter uma maior compreensão das coisas. Não, ótimo, ótimo. Que bom que você vê assim. Mas não é a intenção da gente sobrepor um ao outro, mas a gente complementar um ao outro, tá? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão? Por favor. Tudo certo? Então, gente, não esqueçam de entrar na atividade de frequência, ó, para garantir a frequência de vocês, né, a presença de vocês hoje, e eu quero ver vocês aqui na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo vídeo aqui, com o mesmo professor. Tá certo, gente? Então, até lá, até a próxima semana, tudo de bom. Tchau, Jéssica. Tchau, tchau. Até, professor. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. professor. Até. Tenha um bom final de semana.
Para vocês também. Tudo de bom.